Então, agora a gente vai tratar sobre uma parte do capítulo 8, que a gente vai estar tratando sobre as técnicas do lugar geométrico das raízes. Como bibliografia básica, a gente foi utilizado o Norman Nice, Engenharia de Sistemas de Controle da sexta edição, e queria agradecer ao Jorge pela oportunidade da monitora de sistemas de controle para difundir o conhecimento e para facilitar o entendimento dos alunos que forem ver esse vídeo. Quando a gente vai tratar de técnicas do lugar geométrico das raízes, a gente tem que entender o que essa técnica, o que esse processo vai querer transmitir para a gente. Ela vai ser uma ferramenta no qual a gente vai conseguir exprimir um gráfico de maneira qualitativa principalmente, não tão quantitativa, não vamos ter uma análise matemática tão profunda nela, mas com que a gente consiga quantificar alguns valores que a gente vai ter de acordo com o parâmetro, entendeu? Então, normalmente vai ser o ganho, esse parâmetro que a gente vai estar variando, a gente vai graficamente entender como o nosso sistema vai se comportar variando o ganho, entendeu? E é importante salientar que a gente só consegue fazer isso para malha fechada, porque para malha aberta a gente já tem uma G bem definida e o comportamento dela não vai ser tão necessária a utilização desse mecanismo. A gente tem ali um diagrama de bloco no qual a gente pode ver um sistema de malha fechada, que a gente viu no capítulo anterior, no qual a gente conseguia simplificar com o sistema de malha fechada e a gente conseguia tinha um, uma função, uma TDS muito complexa para a gente analisar ela. A gente só estava preocupado com o erro e agora a gente está preocupado com comportamento, com parâmetros de amortecimento, como ela vai se comportar. Então, para a gente entender melhor, a gente vai expressar isso no gráfico. É importante que essa técnica ela vai facilitar o entendimento de muitos parâmetros para a ordem superior, porque esse entendimento ele vai se tornar muito massivo posteriormente. Se a gente for fazer de uma maneira matemática, analítica, igual foi feito para o sistema de ordem 1 e ordem 2 no capítulo 4, vai ficar algo muito maçante e metódico. Então, essa técnica vem com que a gente consiga modelar um sistema, utilizar a técnica do lugar geométrico das raízes, a gente consiga extrair alguns parâmetros básicos do sistema, entendeu? Para depois, se a gente for aplicar esse sistema em alguma utilização, a gente consiga refinar esses dados para ter maior precisão. E também se a gente for utilizar para o sistema de ordem 1 e 2, ele vai ser mais veloz com o que a gente for obter alguns dados, entendeu? A gente consegue extrair alguns dados que eu vou falar depois mais rapidamente. Então, qual que é o problema que a gente vai ter para utilizar essa técnica? A gente quer sanar com essa técnica. Então, quando a gente tem um sistema de malha fechada desse modelo, que já foi exposto anteriormente, a gente vai ter uma TDS que ela vai ser muito complexa da gente, não da gente extrair, mas da gente modular e conseguir extrair os zeros e os polos para a gente conseguir fazer análise, como foi feito no capítulo 4. Então a gente vai acabar simplificando isso através do ganho, que vai ser o que a gente quer fazer. Então a gente vai separar essa HDS no numerador de HDS e denominador de HZS, e na GDS no numerador de GDS e denominador de GDS. É sempre importante a gente lembrar do conhecimento que os zeros vão ficar no numerador e os polos vão ficar no denominador dessa função. Porque depois a gente vai transformar ela na nossa TDS, que foi o que foi feito, e o que a gente vai ter? A gente vai ter que os zeros e os polos dessa TDS, que é um sistema mais complexo do que a gente tinha anteriormente, ele não vai ser um sistema de ordem 1 nem de ordem 2, ele vai ser provavelmente um sistema de ordem maior, ele vai ser dependente de algumas variáveis da nossa HDS e GDS. Como, por exemplo, o nosso zero da TDS, que está à direita, ele vai ser em função do numerador da GDS e do denominador da HDS. Então a gente já consegue ver uma influência como se fosse uma composição do nosso sistema de controle. Ele vai começar a se compor e a gente vai começar a analisar essa composição, e sim não um valor exato do que a gente está obtendo. Contudo, a gente consegue ver que os polos vai ter uma análise muito difícil. Por quê? Porque os polos vão ter uma dependência muito forte do nosso ganho e eles vão ter uma combinação que fica difícil você se analisar quando você está modelando ou você quer uma resposta rápida sobre o seu sistema. Ah, eu quero saber se ele é subamortecido. Como que eu vou saber sem ter o valor dos polos, entendeu? Então é isso que essa técnica vai tentar sanar esse problema. A gente vai facilitar o entendimento dos polos do nosso sistema e, consequentemente, o resultado que a gente quer. E como exemplo, a gente vai ter uma GDS e uma HDS, que a gente vai ter essas funções que vão estar ministrando elas, e quando a gente vai ter
um K de G de H de S, a gente vai ter os zeros como sendo menos 1 e menos 3, que vão estar no numerador, e os polos como sendo 0, menos 2 e menos 4, que a gente já consegue obter eles facilmente, como foi dito anteriormente. Agora, quando a gente tem uma T de S, que a gente vai ter que fazer todo esse algebrismo para obter, o dado mais fácil da gente obter vai ser só os zeros, que vão ser menos 1 e menos 4. Como a gente pode ver, vai ser igual ao o polo do H de S e com o zero do G de S. Esse dado vai ser extraído facilmente. E o polo da T de S vai ser muito difícil de obter, porque a gente vai ter que resolver toda essa função de terceiro grau em função a k, entendeu? Então a gente vai querer variar esse k para a gente ver como esse k vai influenciar nos nossos polos, entendeu? E é isso. Aí a técnica do lugar geométrico das raízes será utilizada é, no NICE, como a gente vai ter a variação desse k para a gente conseguir graficar e qualitativamente conseguir obter alguns resultados. Antes disso, a gente tem que fazer como a gente vai apresentar num gráfico que vai ser o eixo real pelo eixo imaginário, é importante fazer uma revisão de números complexos, que vai ser o que? A gente vai ter um número complexo, tal como uma parte real e uma parte imaginária que vai estar acompanhando o j. E esse mesmo número pode ser escrito da maneira do seu módulo com o seu ângulo, no caso. Ou para quem já estudou a parte da elétrica com sua abertura, ou com seu ângulo, da forma meio que fasorial. Então para sistemas de controle, a gente vai dividir no eixo real como sendo o eixo x e no eixo imaginário como sendo o eixo y. A gente vai querer representar esse número dessas duas formas. A gente vai desenvolver mais a forma que a gente vai utilizar o módulo e o ângulo, porque fica mais fácil de realizar as contas depois, porque se a gente for utilizar a forma cartesiana, fica um pouco mais complexo de analisar os resultados. Aí a gente tem a situação 1, que a gente vai aplicar esse conhecimento de números complexos em controle. A gente vai ter uma f de s, que vai ser uma função, com s mais a, e a gente sabe que esse s é um número complexo. Então a gente vai substituir esse s. Então, por propriedade de número complexo, a gente sabe que as partes reais vão se somar e as partes imaginárias vão se somar. Como a gente não tem um f de s, uma parte imaginária, a gente vai ter só um acréscimo na parte real do nosso sistema. Então a gente vai ver que a nossa representação vai ser a partir da origem e de acordo com somente o plano real vai ser inalterado. O plano imaginário vai continuar constante. E essa representação vai ser importante depois para quando a gente definir a nossa referência, que é a continuação da situação 1. Então o que a gente tem? Para esse sistema de controle, a gente já sabe que para essa f de s, o nosso zero vai ser menos a. Então a gente vai tirar essa referência que anteriormente era da origem dos planos, da interseção da origem dos planos, a gente vai colocar essa referência como sendo zero. Por quê? Porque agora a gente está querendo referenciar esse zero em relação ao nosso S. Que esse S é um ponto que a gente vai definir posteriormente quando for realizar o exercício. Então, a gente está retirando essa referência da origem e colocando no A. Que a gente vai ter um módulo e um ângulo também que vai ser expresso. O módulo não vai ser alterado das duas representações, nenhum ângulo, mas fica mais fácil de realizar a conta com esse dado, com essa interpretação, essa mudança de ponto de referência que a gente está fazendo. A gente tem um caso que a gente vai só colocar em números para não ficar tão matemático essa expressão, esse entendimento. Então a gente vai ter um caso que o nosso S vai ser 5 mais 2J para uma F de S sendo S mais 7, que a gente consegue extrair já que esse zero vai ser igual a menos 7. Então a gente já coloca a nossa referência, o nosso zero, em menos 7, no eixo real. Então a gente vai ter que traçar essa posição até o nosso caso, que o nosso S, ou o nosso ponto de interesse, que é esse S que a gente sempre vai buscar, como sendo 5 mais 2J. Então a gente vai colocar o ponto de referência lá e falar assim, qual que vai ser a distância ou a localização dele, qual a distância geográfica dele, ou o lugar geométrico dele que a gente vai ter em relação ao nosso zero que a gente tem na nossa função. E é isso que a gente vai buscar. Então a gente pode obter ali por triângulos, fazendo regra de triângulos, a gente vai conseguir obter tanto a hipotenusa quanto o ângulo que a gente vai estar obtendo com esses dados
básicos. Transformando para um caso mais geral, a gente sabe que, como a gente já viu, que a nossa f de s vai ser igual ao produto dos números complexos no numerador sobre o produto dos nossos fatores complexos no denominador. Então a gente sabe que se a gente tiver uma s de acordo com o ponto de referência, a gente consegue expressar tanto os números do numerador quanto os números do denominador de acordo com esse ponto s que a gente está definido. Entendeu? Então vai ser os zeros e os polos que a gente vai conseguir expressar de acordo com o ponto. Então se eu tenho um ponto de referência que eu quero expressar, eu vou colocar A em relação aos meus zeros da f de s, que foi o que a gente estudou. Então vai ser 3 pontos. Então esses 3 pontos referência ao que eu tô definindo, que foi o meu s de s, que no caso passado era 5 mais 2j. E cada fator nesse gráfico, a multiplicação deles no caso, esse s mais zi ou s mais pj, vai ter um ponto de... tem como ser expresso no gráfico como sendo um ponto. Então a gente vai ter um entendimento da seguinte forma: se eu estou expressando todos esses pontos, eu vou ter que expressar eles da, da forma geométrica que a gente está obtendo, que vai ser o módulo e o ângulo deles. Então a gente sabe que a distância deles até um ponto de referência, a soma de todas essas distâncias vai ser igual à soma o produto das distâncias dos zeros sobre o produto da distância dos polos, porque elas não vão se alterar, entendeu? E o ângulo que a gente vai ter vai ser igual à somatória de todos os ângulos dos zeros menos a somatória de todos os ângulos até os polos. Então a gente vai tirar um ponto de referência, fazer a extração de todos os módulos desses pontos de referências até um ponto pré-definido e todos os ângulos que a gente vai ter. E posteriormente a gente vai indicar essa posição, esse lugar geométrico que esse ponto vai estar em relação ao nosso sistema. Eu coloquei um exemplo para ficar mais entendível, que é o exemplo 8.1. Então a gente tem a nossa f de s como sendo s mais 1 sobre s mais 2. Então o que a gente consegue extrair? Que o nosso zero vai ser igual a menos 1 e o nosso polo vai ser igual a 0 e menos 2. E ele pede que a gente consiga encontrar esse lugar, esse vetor que vai expressar essa equação, de acordo com a nossa referência, que vai ser o menos 3 mais j4. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai expressar esses zeros, ali o 0 em menos 1 e os polos em 0 e menos 2. A gente vai criar a referência de acordo com o ponto menos 3 mais j4. Então a gente vai, primeiro, eu resolvo sempre para os zeros primeiramente. Então a gente coloca qual que vai ser o módulo desse primeiro zero em referência ao nosso ponto de interesse, que é o ponto pré-definido. Então eu encontrei o módulo, então a gente fez por regra de triângulo, vai ficar 4 quadrado mais 2 quadrado fica a raiz de 20, e o nosso ângulo que a gente vai obter. Ali é importante a gente se atentar que a gente tem que sempre obter o ângulo de interesse que a gente vai ter. Porque se a gente obter outro ângulo, se a gente obter o ângulo θ, por exemplo, a gente vai acabar tendo um erro na hora da gente interpretar. Então sempre é importante a gente obter o ângulo em relação ao eixo x. Então, para esse zero, o 0 e menos 1 que a gente teve, a gente vai ter um módulo de raiz de 20 com um ângulo de 116,5 graus. Pode ver que eu obti por regra de triângulo, para ficar mais fácil, o meu ângulo como sendo 63,43, só que eu encontrei o ângulo complementar dele. Eu encontrei o ângulo que não está em referência ao eixo x da parte positiva, não está em referência ao zero, se fosse da nossa circunferência. Eu encontrei o ângulo complementar a ele 180, por isso que eu tive que fazer a conta dos 180 menos o θ. Aí continuando, a gente vai ter a análise do polo em zero que a gente tinha anteriormente. Então, para essa análise do polo em zero, a gente pegou a mesma coisa, fez a regra de triângulo nele para a gente encontrar essa hipotenusa que a gente vai ter ali. Então, a gente vai encontrar um valor desse módulo, dessa distância, como sendo 5. E o θ a gente fez a mesma coisa, eu fiz através de cosseno a menos 1 de 3 sobre 5, que foi o ângulo que a gente quer obter. Aí a gente encontrou um ângulo de 126,9, o que fala que o nosso polo em zero vai ter uma posição
em relação ao nosso S de interesse como sendo 5 com um ângulo de 126,9. E o nosso polo em menos 2 é o mesmo processo. A gente vai ter um módulo de raiz de 17 com um ângulo de 104 graus. Então a gente vai definir qual vai ser esse módulo do ponto de referência. Então a gente pega aqui o módulo de f de s, da função de transferência em relação a esse ponto, esse lugar geométrico em relação a esse ponto, vai ser igual ao produto dos módulos dos zeros vezes o produto do módulo dos polos. Então a gente vai ter que ficar raiz de 20 sobre 5 vezes raiz de 17, a gente vai encontrar um módulo de 0,216, e esse ângulo a gente vai fazer a somatória dos zeros menos a somatória do ângulo dos polos, então fica fazendo 116,5 menos a somatória de 116,9 mais 104. Então a gente vai encontrar um ângulo de menos 114,3. Então a gente consegue encontrar que a nossa referência, o nosso sistema em relação a esse ponto, ele vai estar com esse módulo e esse ângulo de diferença, que vai ser o que a gente vai ter interesse para ver se esse ponto que a gente está analisando vai estar no lugar geométrico das raízes, entendeu? Então a gente está analisando até agora, até esse instante, o nosso sistema em relação a um ponto. Agora a gente vai falar assim, tá, esse ponto faz parte do meu sistema ou ele não faz. Então a gente vai definir o que é o lugar geométrico das raízes, que vai ser a representação do caminho dos polos na malha fechada que a gente já definiu, com a variação do parâmetro que a gente definiu como K agora. O livro dá um exemplo da câmera, que ela tem um sensor e ela vai acabar seguindo a pessoa ou vai acabar analisando, que a gente vai ter que ela vai encontrar com a variação do ganho de acordo com os pixels. Ele vai falar assim, meu ganho está em 20, quer dizer que não alterou nada. Mas se o meu ganho for para 100, ou o pixel ficar muito preto, representa um ganho igual a 100. Quer dizer que tem uma pessoa ali. Então a câmera vira, todo esse sistema vai ser projetado para isso. E é isso que a gente quer analisar, alguma coisa que varia, para a gente conseguir extrair uma informação disso. No caso do exemplo da câmera, vai ser a posição dela. A gente quer extrair essa informação de posição para onde ela deve ir. Então ele dá um exemplo desse sistema aqui. Ele faz a simplificação para um sistema de malha fechada, onde a gente vai ter o ganho sendo igual ao ganho do amplificador mais o ganho do motor com a câmera. A gente faz essa função, a gente sabe que esse sistema é um sistema de ordem 2, então a gente vai, o livro pede para a gente fazer a análise desse ganho de 0 até 50, que eu acho que fica interessante se você conseguir fazer a análise por Excel ou na mão desse exemplo, que fica muito mais intuitivo de você entender como está se comportando o seu sistema. Então, a gente vai fazer esse ganho de 0 a 50. A gente sabe que a gente vai ter, de 0 a gente vai ter dois polos ali, um em 0 e outro em 10. E a gente vai ter, pela função do nosso motor câmera, a gente consegue entender que a gente vai ter um polo em 0 e outro em 10. Então, a partir desses polos, a gente vai alterar o ganho. Então, o nosso ganho, a gente pode ver que conforme a gente vai aumentando o ganho, de 0 até 25, a gente vai ter, até 25, desculpa, a gente vai ter o nosso sistema se comportando todo em cima do eixo real. E esse ganho, quando chega em 25, ele fica estático, então a gente vai ter só uma resposta para o nosso sistema. E a partir desse momento, eles vão começar a desconvergir, ou eles vão começar a seguir sentidos diferentes dentro do eixo imaginário. Contudo, eles vão ser complementares, entendeu? O livro sempre cita que a gente não sabe qual das duas respostas, se é a que está vindo da esquerda ou a da direita que está indo para cima ou para baixo, mas a gente consegue definir que elas vão ser complementares. E aí o que vai ser interessante da gente extrair dessa informação é o comportamento que a gente tem, entendeu? Porque no capítulo 4 a gente definiu que quando a gente tem duas respostas reais e distintas, a gente vai ter um sistema super amortecido, que é o que a gente tem aqui. Então, quando a gente estiver dentro do eixo, em cima do eixo real, com duas respostas reais e distintas, a gente vai ter um sistema super amortecido. A partir do momento que a gente tem uma resposta só e ela é igual e é real, a gente vai ter um sistema criticamente amortecido. E a gente tendo duas respostas imaginárias e complementares, a gente vai ter um sistema subamortecido. E é isso que a gente quer analisar. Porque variando com o ganho ou com o que eu estou querendo
do meu sistema, eu consigo projetar um sensor ou algo que, de acordo com o ganho que o ambiente me apresente, eu consiga definir, porque se eu tiver um ganho de temperatura que não seja suficiente para eu ligar um motor, não faz sentido eu ligar o meu motor é, sem esse ganho necessário, entendeu? Pelo menos do meu ponto de vista. Então, para algumas coisas que a gente for analisar, fica interessante essa análise e a revisão do capítulo 4, que é a diferença de, do, do comportamento do sistema, superamortecido, criticamente amortecido e subamortecido. E instável também. Então, a gente vai fazer análise para o K sendo maior ou igual a 25, que é o nosso sistema subamortecido. E o que esse ganho, ou análise desse lugar geométrico das raízes, vai fornecer para o nosso entendimento, que eu falei no começo que vai facilitar e tornar análise muito mais rápida e simples. Então, a gente vai ter que o tempo de acomodação desse sistema que a gente fazia análise matematicamente, a gente sabe que esse tempo vai ser igual a constante, porque esse tempo de acomodação só depende da resposta real. A gente pode ver que a resposta real, a partir do ganho sendo 25, o nosso tempo de acomodação não vai mais ser alterado, porque ela não depende da nossa resposta no eixo imaginário. Agora a gente sabe que a nossa porcentagem que ele vai de ultrapassagem, ela vai aumentar. Por quê? Porque ela é dependente da nossa resposta no eixo imaginário. E o instante de pico vai diminuir, porque ele também é dependente, inversamente dependente da nossa resposta no eixo imaginário. A gente consegue extrair agora algumas propriedades do nosso lugar geométrico das raízes. Então a gente vai ter a mesma função, voltando à mesma função do início, a gente vai conseguir extrair essa T de S, só que a gente vai analisar para um caso geral agora para conseguir extrair essas propriedades. Então a gente sabe que um polo desse sistema TS vai ser quando o denominador vai zerar. Então, para o nosso denominador zerar, a gente sabe que 1 mais K G de S H de S tem que ser igual a zero. Então, a gente sabe que o K G de S H de S tem que ser igual a menos 1, só que a gente vai transformar isso em número polar. Então, a gente sabe que vai ser 1 com abertura de ângulo igual a 180, porque a gente vai estar fornecendo o sinal negativo para o nosso resultado, com essa notação de 2K mais 1 180 vezes 180. Só que a gente consegue extrair que o módulo desse valor, que é o que a gente quer, o módulo e o ângulo, a abertura de ângulo dele, o módulo vai ter que ser igual a 1, e a nossa abertura vai ter que ser igual a 2K mais 1 vezes 180. Para quê? Para que a gente consiga extrair esse polo, ou que esse polo esteja dentro do lugar geométrico das nossas raízes. Para isso a gente faz a análise do K com base nisso. Então a gente sabe que o nosso K vai ter que ser igual a 1 sobre o nosso G de S, o módulo de G de S, vezes o módulo de H de S, para que a gente consiga que esse ponto de análise, ou que esse ponto ou esse polo seja extraído do nosso sistema. Depois a gente vai validar, eu vou colocar no Drive ou no link, um exercício resolvido. Por quê? Porque agora a gente vai analisar se esse ponto ele vai cumprir duas demandas, que vai ser, primeiro, a de ângulo, que ele vai ter que cumprir essa demanda de ângulo, que vai ser 2K mais 1 vezes 180, para ver se ele vai estar dentro do nosso lugar geométrico das raízes. E depois a gente vai analisar qual vai ser o módulo dele, vai ser importante para o lugar geométrico, mas depois como vai ser o comportamento dele com ganhos maiores ou com outros sistemas. A gente analisou um sistema de ordem 2 anteriormente que ele não tinha uma instabilidade, um ponto de estabilidade, só que posteriormente a gente vai ver que o comportamento do lugar geométrico vai fornecer dados de até a instabilidade do nosso sistema, até qual ponto ele vai se tornar marginalmente estável. Ele vai estar de subamortecido, quase se tornando um sistema estável. E é isso por hoje. Valeu.